Olá, boa noite, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sejam bem-vindos. Hoje nós fazemos a nossa live sobre a fé. O que é a fé? Como manter a fé nos dias de hoje? Vamos estar juntos para celebrarmos a vida, celebrarmos a fé, o sentimento, poder humano que nós falamos tanto e talvez pouco conhecemos. A fé é uma coisa que move montanhas, diria Jesus. A fé faz com que a crença na natureza e nos orixás permitam que, apesar de todo o jugo violento da escravidão, ainda assim permanecesse forte a crença de nossos ancestrais negros e negras. Que esta noite possamos todos juntos celebrar uma coisa muito importante que faz com que nós tenhamos forças sobrenaturais, forças especiais, resistência além da humanidade compreensível, que é a fé. Eu não tenho dúvida nenhuma que a fé é uma das coisas mais importantes e basilares da vida dos seres humanos, especialmente daqueles que sofrem. Por que eu digo especialmente daqueles que sofrem? Porque quanto mais difícil a nossa caminhada na Terra, mais precisamos da fé para ela nos nortear e não nos perder. A fé é importante em todos os sentidos, nós vamos falar hoje sobre isso. E como adquirir fé? O que é fé, afinal de contas? É um presente de Deus? Eu falo, eu quero ter fé, a fé chega? Como nós vamos trabalhar a fé? A fé é uma só ou são várias? Ah, meu Deus! Vamos falar sobre fé. A fé é um tema que deve nortear os nossos debates, especialmente nestes momentos de tanta agonia que nós estamos vivenciando, né? Gente, vamos pensar assim. Primeira coisa eu quero falar é dar alguns informes, né? Segunda-feira agora, que é dia 12, né? Dia 12 de abril, eu estarei na uma participação nova num canal do YouTube do TEA, Templo Espiritualista de Aruanda, do Pai Felipe Brasil. O Pai Felipe, há um tempo atrás, me convidou para falarmos sobre mediunidade e sobre é o guia ou sou eu, né? E aí nós começamos um debate, isso lá no comecinho de fevereiro, e o debate rendeu tanto que nós já fizemos 4 episódios, e agora na segunda-feira vamos fazer o 5º episódio para falar sobre esse tema que tão importante no nosso desenvolvimento mediúnico. Segunda-feira às 8 horas no TEA, nós vamos passar o card depois no Facebook, no Insta, para o pessoal que quiser acompanhar. Das 8 às 9h30, sempre 1h30 na live do Pai Felipe. Tá bom? E semana que vem nós voltamos às sextas-feiras. E então, na outra segunda-feira, dia 19, nós retornamos estudos sistematizados de Umbanda. Vamos falar sobre as outras entidades, vamos falar sobre Exu e Pombogira, até que enfim chegou o dia, né? Vamos falar, se Deus quiser, vamos falar sobre Exu e Pombogira, tá bom? Enquanto isso, vamos trabalhando nossos vídeos, tem vídeos novos no canal do YouTube. Nós vamos lançar um programa, gente, aí muito bacana, pelo menos para mim, eu que gosto muito da história da nossa ancestralidade, vai ser Histórias de Griot, História dos Griots. Os Griots são os grandes contadores e as grandes contadoras de histórias da nossa África. Hoje existem diversos países, né, nações, que reconhecem os griots como patrimônio imaterial da humanidade, na verdade, a Unesco, se eu não me engano, já fez esse reconhecimento. E eu tento buscar nas histórias dos griots, histórias para nos iluminar, nos trazendo lúdico, nessas lendas maravilhosas dos nossos ancestrais. Então, a partir dessa semana ou da outra semana, nós vamos começar a ter algumas histórias de griot no nosso canal. Então, quem quiser, Mãe Neia, você tá boa? Axé, sua bênção, mãe. Seja muito bem-vinda. Mãe Neia que tem contribuído com os nossos trabalhos nos últimos tempos, né? Tem nos acompanhado e fico muito feliz, mãe. Sua bênção, que Deus nos abençoe a todos. A Cá dizendo boa noite. Santa Live que salva a saudade da macumba. Ô, axé, assim seja. O Pai Fernando diz assim, peço permissão para o senhor, se alguém na live que tenha um colar cervical Filadélfia para emprestar. Não conheço esse colar, mas está aí o Pai Fernando. Pois em maio eu vou fazer uma cirurgia na coluna e vou ter que usar durante 2 meses. Dia 12, segunda-feira, que eu vou estar na live, é aniversário do Pai Fernando. Já damos parabéns antecipados, Pai Fernando. Que Ogum te abençoe muito, né? Um ano que inicia com as bênçãos de Omolu, que Omolu e as almas te abençoem e te protejam sempre. Tudo bem, Lise? Seja bem-vinda, axé. A Yayara disse que foi hoje que foi pro ar.
Então hoje foi Histórias de Griot, vale a pena, gente, é muito gostoso. Pelo menos eu adoro histórias antigas e histórias que são atuais, né? Antigas, igual Jesus contava as histórias, esses griots contam história ao longo do tempo. Obrigado, Cauê. Alessandro dizendo assim, a Olivia pediu para escrever a fé qualquer um pode ter, mas você tem que acreditar e querer ela com você. Beijo, Olivia. Olivia é filha da Ali, né? Uma linda criança. Olivia, um beijo a você. Aí a Sandra disse que assistiu o Viajante e adorou hoje, ó. Saravá. O Viajante, ó. O que a Sandra está dizendo é o Viajante do Deserto. É uma história de um griot nigeriano, né? Ele fala originalmente em francês, aí a história é contada em Yorubá, inicialmente, mas eu escutei a história dele em francês. Não entendi nada, tive que pegar a tradução depois, mas valeu muito a pena, né? Boa noite, Ana Paula, seja bem-vinda. Gente, um saravá muito fraterno, vamos continuando? Então, dando os informes, algumas pessoas me pediram hoje que eu falasse rapidamente, né, Cris, seja bem-vinda, sobre a decisão do STF em relação aos cultos, missas e etc., que estava sendo questionado em algumas cidades que tinham decretado o lockdown, como Belo Horizonte, e como Minas Gerais, como um todo, e São Paulo, cidade, capital e o estado. E aí uma decisão em que, em questões jurídicas, eu sinceramente vou falar para vocês, né, não deveria ter ido para o STF, é uma vergonha que a gente não faça cumprir a nossa legislação que diz que a defesa da vida é o ato mais importante do Estado. Então, na Constituição da República Federativa do Brasil, em várias discussões de constitucionalidade, se diz, né, Dr. Jadson, o senhor que é advogado aí para nos orientar, as cláusulas pétreas e alguns princípios norteadores da República, elas têm prevalência sobre todas as outras questões. E uma delas é a defesa incondicional da vida. Então, todas as ações que preservam a vida, elas têm, por natureza, né, prevalência sobre qualquer outro forma de direito. Direito à propriedade, ela não pode ser maior que o direito à vida. A vida tem que ser o bem mais precioso de nós, né? De nós. Então, nessa decisão, fazendo essa observação que eu preciso dizer, muito claramente, a mesma coisa sobre a CPI da pandemia, não teria que ter um ministro do STF decidindo algo que está na Constituição. 1/3 assinado dos deputados é obrigado a se instalar. Ponto. Está escrito na Constituição. Por que nós temos que repensar aquilo que já está dito? Então o jogo político não está no STF. O jogo político está fora do STF. Existe jogo político no STF? Sem dúvida nenhuma, como tudo na vida. Mas nesse caso especificamente não há menor sombra de dúvida que não seja. Entretanto, a minha pergunta que eu lanço para a gente fazer uma reflexão, até porque tem a ver com a fé, é preciso que o judiciário decida se os templos têm que abrir ou fechar? Quando em todo o mundo se decidiu e se compreendeu que a única forma de preservar a vida em momentos de grande contágio é o isolamento, como é que nós, sacerdotes, sacerdotisas, temos o ímpeto de abrirmos nossas casas em um processo onde está tudo fechado? O comércio foi fechado para evitar contágio. Algumas cidades, até o meio de transporte coletivo foi interrompido para que não haja aglomeração. E eu acredito que a minha igreja, o meu templo, tem que abrir. É justo isso? É justo com o comerciante que não pode abrir? É justo com a vida dos outros? O bom senso mínimo diria para mim que não. Poxa vida, o mínimo bom senso, não é? Falaria, não, esse momento é o momento em que eu vou fortalecer as medidas que protegem a vida. Vou falar para todas as pessoas que acompanham o terreiro, falar, gente, vamos nos preservar porque logo a gente consegue abrir o comércio de novo. Agora, se todo mundo sair, o comércio vai continuar fechado. Por quê? Porque a transmissão vai continuar. Então eu defendo o emprego, o direito ao trabalho digno, eu defendo principalmente a vida. Então, essa decisão vai mudar a minha decisão? Não. Afinal de contas, como é que eu posso olhar para a pessoa que está vendendo? Nós temos algumas comunidades, o Pai Fernando conhece o Bairro Alto, que alguns empresários, microempresários, pequenos de comércio pequenininho, que ficam em torno do terreiro, eles tiveram que fechar, daí eu vou lá e abro. Que tipo de solidariedade eu tenho com eles?
Eu vou falar para eles, olha, vamos estar juntos, vou ajudar você no delivery, vou comprar do comércio local, das pessoas que eu conheço. É o mínimo, gente, é o mínimo. Será que a gente não consegue compreender que trazer gente num ambiente fechado, sem ventilação, causa contágio? Eu vou dar um exemplo da Alemanha. A Alemanha, logo que saiu da primeira onda, eles liberaram a igreja por uma pressão de algumas igrejas lá. E uma das igrejas, foi uma igreja de rito cristão protestante, fez um culto lá. Fez o culto, a pandemia estava tendo, para eles ainda, um número elevado de mortes, 100 e poucas mortes por dia. Né? Só pra vocês entenderem. E aí eles pressionaram e abriram a igreja. Sabe o que aconteceu? Todas as pessoas que foram na igreja ficaram desesperadas. Por quê? Foi constatado que 16 delas estavam com Covid. Depois descobriu que foram mais umas 40 ou 50, eu não vou lembrar o número. 16 delas entraram em óbito. Eu pergunto, como é que nós não vamos pensar nisso? Teve um encontro de uma igreja, também de uma determinação de uma igreja protestante, também na Alemanha, que foi um encontro em que juntou gente da Inglaterra, da França, da Espanha, de outros países. Fizeram um encontro no meio da pandemia. Foi autorizado, foi uma pandemia. 200 e poucas pessoas se contaminaram no encontro. Levaram para os seus países. Gente, nós, sacerdotes, sacerdotisas, temos o dever com você de dizer assim, eu vou te ajudar em o que eu puder, para que a tua fé não esmoreça, para que Deus fale no seu coração, para que Deus haja na sua intenção. E é isso que nós temos que fazer, né? É isso que nós temos que lutar. Então, a minha resposta para a decisão do STF é, não vai mudar minha decisão. Porque minha decisão é condizente com a defesa da vida. Porque isso é o bem mais precioso. Isso para mim está muito claro. Então é assim que eu penso. Agora eu entendo que nós entramos num processo no Brasil muito preocupante, e aí demanda de todos nós atenção, que é a crença ou a utopia, né, uma utopia ruim, diga-se de passagem, de que nós temos que nos curvar a algumas denominações religiosas. Nós não podemos, gente. Né? O Estado tem que ser laico. Laico significa, não é que não tenha religião, é que aceita as religiões como práticas, mas as religiões estão subordinadas a um processo de interesse coletivo que é o Brasil. Então, é muito difícil pensar nisso? Não é. Né? Eu acredito que não é. A gente tem que construir esse processo, tá bom? Essa é a minha opinião sobre isso. E a minha clareza, eu te diria, não é uma opinião, não, eu tenho convicção. Né? Karen, seja bem-vinda, Hashem, Kunzambi, muito bom ter você conosco. A Simone também chegando, boa noite. As lutas eram tristes quando o judiciário tem que legislar, sem dúvida nenhuma. Mãe Tiffany, sua bênção, axé. Seja muito bem-vinda, Mãe Tiffany, nossa mãe de santo, filha de Ogum, do terreiro de Umbanda da vovó Maria do Congo. Seja muito bem-vinda, junto com a mãe Rose. A Daita, chegando falando dizendo bom senso, né? Bom senso. A Lília, empatia e respeito ao outro. Saravá, exatamente. O Edson dizendo assim, concordo com o senhor, pai, na primavera, quem sabe, voltamos. Que assim seja, Edson, que a gente possa estar vacinado, felizes, contentes e vitoriosos, né? Vejam que vitória será nós podermos voltar com a construção de uma sociedade equilibrada, solidária. Isso é a coisa mais importante, né? Não tenho dúvida nenhuma, né, Marli? Que bom te ver. Axé, tudo bem? Lau, Loli, Nino, Elis, um beijo a vocês. A Juliana, né, falando, a igreja tem o potencial de ser super disseminadora do vírus. Sim, já está mais que comprovado, né, não temos nenhuma dúvida a respeito disso. Seja bem-vinda, Maria de Fátima, a Idade Média voltando ao Brasil. Já dizendo, concordo com o senhor, diz o nosso advogado aí. Gente, nesse processo, então assim, muito francamente dizendo para vocês, vamos nos unir. Quando a gente se unir, todo mundo consegue construir uma sociedade melhor. Nessa união, cada um vai ter que ter uma parte de sacrifício. Não, é inevitável. É inevitável. É difícil ficar sem gira? Pergunta para a mãe Tiffany, para o pai Fernando, para a mãe Rose, para a mãe Fátima. Pergunta se eles estão achando bom. Ninguém está achando bom. Se está ruim para o filho de santo, se está ruim para a assistência, eu posso assegurar, mas assim, ó, mas 1000 vezes está pior para o dirigente. Ele dedica a vida, ela dedica a vida àquele espaço.
um espaço fechado em que ela vai ter que fazer as firmezas sozinha, bater a cabeça no axé sozinha. Tá difícil para todo mundo, mas muito mais difícil para quem está entubado. Né, gente? A gente tem que considerar isso. E por isso, eu gostaria muito da gente pensar que são 4.000 pessoas, infelizmente um número absurdo, de pessoas que estão desencarnando do país no momento atual. É muito alto, gente. Isso não está certo. Nós temos... Você acha que é pouco? Eu vou dar só um... É que a gente... Número é uma coisa tão desgramada, né? Que eu digo assim, número não traduz a nossa triste realidade. Número é frio. Me perguntaram esses dias atrás, Pai Caetano, na sua opinião, qual é o número aceitável de mortes por dia pelo coronavírus? Eu falei, nenhum, zero, nenhuma morte. Ah, pai, mas de repente uma pessoa vai acontecer ou outra, faz parte. Eu falei, faz parte desde que não seja sua mãe. Faz parte desde que não seja seu filho, sua filha, seu irmão, sua namorada, seu companheiro, sua companheira. Quando for, é desesperador, né? Que número é aceitável? Para mim, nenhum, porque esse um pode ser eu, inclusive, imagina. E eu não quero, não está na minha hora ainda, eu vou dizer, né? Calma que eu não quero desembarcar. Eu tenho fé plena, não tenho medo da morte nenhum, mas eu também sei da minha responsabilidade com a Terra ainda, né, encarnado. Por isso eu quero estar aí mais uns 90 anos, se Deus me conceder força e vitória para isso, né, Ana Lúcia? Ana Lúcia dizendo mais de 4.000 óbitos, parece que a ficha não cai. Então, 4.000 óbitos, em Curitiba teve ao longo dessa pandemia mais de 4.200 mortes. O pessoal pensa assim, é um número pequeno para Curitiba? Uma morte para cada 480 habitantes. Faz esse cálculo para você pensar. Uma pessoa a cada 100 curitibanos já ficou doente do coronavírus. Uma a cada 40 já teve o coronavírus, mesmo que seja com sintoma leve. Então a gente precisa ter um pensamento diferenciado, né? Mas isso não pode demover a nossa fé. E aí é que a gente vai pegar a ponte. Eu fiz um dramalhão, que é verdade, não é triste, mas é verdadeiro, né? Ontem eu li que mais pessoas morreram que nasceram num dia no Brasil. Em algumas não foi feito no Brasil inteiro, Gil, essa estatística, só para a gente não errar, ela foi medida em 20 cidades. Foram 51 cidades testadas nesse número e 20 e poucas apresentaram isso. Esse evento estava previsto pelo IBGE, de acordo com o envelhecimento da população brasileira, para 2047, só para a gente ter uma ideia. Então a projeção estatística é para 2047 e está acontecendo isto hoje, neste momento. Tá bom? Vamos ver aqui a Mariana, eu vou ler o comentário e vou começar para a gente não perder o fôlego, né? Todos os dias eu penso que são 4 famílias em luto. Multiplica em média de por baixo 16.000 pessoas em luto, por baixo mesmo, né? Todos os dias, crescendo em progressão geométrica. A Mariana, que recentemente, né, teve um desafio na sua família, sabe bem o que estou falando. É um desafio, gente, né? Eu nunca, olha, vou dizer assim para não sei a mãe Fátima, a mãe Rose, o pai Fernando, como é que estão, mas vou fazer 16 anos de pai de santo. Eu, em um ano da pandemia, eu fiz mais do que 10 vezes enterro, consolação de famílias que perderam seus entes queridos. 15 anos da minha trajetória de pai de santo são 10 vezes menores do que um ano na pandemia. De verdade. É uma loucura, uma loucura. Muito trabalho para os espíritos de luz consolar tantos desencarnados, sem dúvida, e os entes queridos também, né? Marlene, que bom que temos um pai tão sensato, ótimo, sua fala acorda algumas pessoas que infelizmente estão alienadas. Obrigado, Marlene, eu acho que a gente tem que construir. Esse cenário, gente, é um cenário de dor. A nossa empatia, como diz a Mariana, como está dizendo as pessoas, a Marlene, a Marli, né? É um cenário de dor. A gente não pode escamotear ele. Então a gente tem que olhar para o cenário de dor. Aí eu lhe pergunto, nós temos o dever do quê? De consolar as pessoas, defender a vida, ajudar o Estado, né? O Estado e não o governo, o Estado na promoção da vida humana, então adotar práticas de distanciamento social, uso de máscara, toda essa questão que a gente já sabe, né? E é importante frisar sempre. A gente precisa ter uma esperança, não tenha dúvida. Nós precisamos construir um cenário de luta, porque esperança é um processo de luta. Esperança não é ficar esperando, né? E é um processo de luta, de luta, de luta.
em que nós precisamos trabalhar. Nesse processo de luta, gente, em que nós estamos, a primeira coisa que a gente tem que olhar é olhar para as pessoas que, infelizmente, estão se defrontando com o luto e abraçá-las, mesmo que virtualmente, mesmo que por telefone, mesmo que em oração. Então, eu não posso aceitar que a gente normalize o número de mortes. Porque eu digo para vocês, se fosse uma só, seria horrível. 4.000 é 4.000 vezes horrível, né? Então, olhar para as pessoas e falar assim, puxa vida, meu sentimento, minhas condolências, que nós possamos juntos sair deste processo, que esta morte não tenha sido em vão, porque a gente possa despertar para uma nova aurora. É transformar este evento num evento impulsionador. A Ali está dizendo assim, hoje minha tia desencarnou. Não sabia, filha, não sabia mesmo. Puxa vida. Receba os meus mais sinceros sentimentos, meu carinho, e eu tenho convicção muito forte de que ela será muito amparada e abençoada. E que nós todos possamos, assim como a sua tia, honrá-la, né? Honrá-la. Dizer que ela é uma mártir, né? Aquela que lutou para que a gente possa despertar. Que ela seja muito recebida em axé, pelas forças de Pai Omolu, e as bênçãos de Iansã a conduzam em um bom lugar. Que todos os seus parentes possam ser consolados e amparados. E estendo isso a todos os nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando esse processo tão doloroso. Infelizmente, né, Flávio? Muito difícil, isso que você coloca, muito difícil. Maria de Fátima, nossa missão é levar solidariedade aos que estão enfrentando essa pandemia, sem dúvida nenhuma, gente. O Beto, tudo bem, Beto? Seja bem-vindo, Axé. O que podemos associar nos planos espirituais e material a relação de Covid dos desencarnes de grande número, diz o Beto. Acho uma boa a gente falar isso, né? Mãe Tiffany também dizendo aqui, ali, meus sentimentos, que o Pai Oxalá estenda seu alá sobre todos os familiares. Obrigado, Mãe Tiffany, Axé. Gente, nesse processo tudo, como é que a gente mantém a fé? Muitas pessoas têm me reportado, têm buscado, dizendo assim, pai, eu estou perdendo a minha fé, não estou conseguindo ter fé. Né? Tá tanta notícia ruim que eu não consigo ter fé. Pai, eu estou passando por um processo tão difícil que eu não tenho fé. Não tenho fé. E aí o Beto faz a pergunta, né? Como é que a gente pode entender isso? Eu vou fazer essa ponte, Beto, no meio da conversa da fé, né? Para que a gente não perca só, mas é importante, eu vou dar o começo da fé, que é a proposta entregue pelo Pai Tobias para falarmos hoje, para a gente não se perder, tá bom? Pai Adilson também chegando, Mucuyu, Inzambi, seja bem-vindo, que as forças do nosso Pai Xangô estejam contigo, meu filho. Boa noite, Deus abençoe vocês, amém, gratidão, diz a Eliane, seja bem-vinda. Então, gente, o que é fé? Como é que a gente entende a fé em um processo de tudo isso que a gente tem vivenciado? Muitas pessoas tentam traduzir a fé como algo quase que cego. Então a fé não tem explicação, não teria menção, tem filósofos que tentaram trabalhar a fé de várias maneiras. Mas, de uma certa forma, fé tem tudo a ver com crença. Crença no sentido de acreditar. Acreditar significa dar crédito a. Né? Vamos pensar assim, ó. Eu acredito que você está já falando a verdade. Por exemplo, né, eu chego aqui, a mãe Rose está dizendo assim, meus sentimentos, Ali, que exame e forças, conforto da sua família. Nós agradecemos profundamente, mãe Rose, sua bênção. Então eu chego assim, eu acredito que a mãe Rose está colocando isso com fé, com axé, emanando energia, para Ali e para todos os familiares. Eu não tenho dúvida. Você tem dúvida? Eu não tenho. Então quando eu acredito, eu estou colocando, ou seja, ela tem crédito para dizer isso. Então, crença, acreditar, eu aceito a sua palavra, eu aceito a sua ordem, eu aceito o seu relato. A fé, pô, botei fé em você, hein? Você vê uma pessoa correndo, né? E ela é uma maratonista, vamos colocar assim, né? A pessoa é uma maratonista. Você fala, você é maratonista, Pai Caetano, com esse teu tamanho aí, não estou botando fé nisso não. Ou seja, não estou acreditando nisso, né? Você está acreditando que sou maratonista? Pode falar a verdade. Na sua casa você pode contar. Eu tenho cara de maratonista? Tenho jeito de maratonista? Lógico que não. Não tenho, não sou. Não sou maratonista.
né, não conseguiria correr 42 quilômetros. Então você ia botar fé nisso. Agora eu vou te dizer que eu já corri 42 quilômetros. E aí você vai falar assim, será? Eu vou falar, já corri. Eu já corri por mais de 6 horas seguidas. Faz tempo. E eu ainda me lembro, então também não faz tanto tempo assim, foi nessa vida, eu digo, né? Você acredita nisso? Aí você vai ficar olhando para mim e vai me perguntar, você está falando sério, Pai Caetano? Eu falei, estou. Certeza? Absoluta. Não está brincando? Aí você vai olhar para mim e falar assim, bom, eu acredito nele, ou seja, ele tem crédito comigo? Aí você vai dizer, tem ou não, não conheço ele direito, não vou acreditar. Mas eu vou te dizer, sim. Durante muitos anos eu treinei para correr longas distâncias porque eu praticava um esporte que exigia profundos piques, e uma das coisas que a minha treinadora fez um dia foi resolver fazer a gente correr mais de 6 horas seguidas, algo muito fora da casinha, né? E nós corremos. Então a gente treinou por isso, foi 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Eu não sei exatamente quantos quilômetros foram, mas foram pelo menos aí, no mínimo 30 quilômetros, certeza absoluta. Faz tempo? Faz tempo. Mas percebam que essa minha fala, ela vai depender muito de você avaliar para mim e falar, aí eu vou trazer uma testemunha. Eu vou falar assim, por exemplo, né, o capitão Flávio, que está aí, ele não estava comigo nesse dia, mas ele sabe que aconteceu isso, porque eu passei mal. Minhas pernas não aguentaram. A Fernanda, que é a minha ogã e minha esposa há mais tempo do que eu sou pai de santo, tá aí e ela vai dizer, sim, eles faziam corrida louca, ninguém conseguia acompanhar o que eles faziam. Então eu vou trazer testemunhas para corroborar com uma história que eu contei para vocês. Aí eu vou pegar o crédito não só meu, o crédito da ogã Fernanda, do capitão Flávio, e aí eu vou falar para dona Edna, que é minha mãe, carnal, perguntar, mãe, você lembra que eu corria feito um louco? Ela vai responder sim ou não, não lembro, ou lembro, né? E vai corroborar. Quando a gente faz isso, outras pessoas emprestam o crédito a você. Então você pode falar assim, mas será que é verdade? Aí vem uma pessoa, não, eu estava lá, ele corria mesmo. O outro fala, não, é verdade, ele praticava e corria. Aí uma quarta pessoa. Essas pessoas vão emprestando o seu crédito, ou seja, o seu moral, para você acreditar em mim. Fala assim, nossa, não imaginava. Olha, olhando para o senhor, nunca imaginaria que você teria corrido já, por exemplo, 4 horas seguidas. Isso é parte do processo da fé. Eu estou contando esse exemplo, que é até um pouco de brincadeira, porque a pessoa olha para mim e fala, jamais que esse cara foi um atleta. Não é? Vamos falar a verdade. E eu falo para vocês que fui durante muitos anos. E esse processo, você vai ficar com, mesmo que você tenha crédito, eu tenha crédito contigo, você vai chegar e vai falar assim, aí vem uma pessoa e faz assim, outra vem e dá um testemunho, não, eu lembro, foi uma loucura, tem gente que passou mal, que não sei o quê. Aí outra pessoa vem. Quando as pessoas vão trazendo esse crédito, você vai falar assim, nossa, é verdade. Aí eu posso trazer uma foto, o testemunho da pessoa que fez. Então eu vou trazendo elementos que vão construindo a sua crença no que eu estou dizendo. Entretanto, quanto mais a gente conhece o locutor, por exemplo, né, você podia conhecer Jesus Cristo uma vez e falar assim, Jesus Cristo, que história é essa? De repente você viveu um dia com ele, você viu um negócio que ele fez lá, e falou assim, rapaz, não é mesmo? Aí ele fez a segunda, você olhou para ele e falou assim, ele está falando a verdade, rapaz, olha só. Aí ele fez a quarta vez, daí fez a quinta vez e fala, não, ele é verdadeiro. Quando ele te alcançou na confiança, né, e ele é um homem honesto, um ser humano honesto, uma mulher honesta, você olha, você creditou confiança. Aí ele falou assim, nós iremos daqui 3 dias acontecer tal coisa. Você fala assim, vai mesmo. Então ele adquiriu você adquiriu tanta confiança nesse mensageiro que você tem fé absoluta no que ele diz. E isto é uma conquista. Vocês conseguem perceber? Não está claro que é conquista. Eu vou dar um outro exemplo. Chega uma pessoa que a gente nunca viu na vida, você não sabe de onde saiu, de onde veio, ele não dá o currículo dele, ninguém dá testemunho dele, e ele fala, eu, por exemplo, eu corro 930 km por dia. Faz 10 anos.
Você, você olha para ele e fala, aham, tá bom, aham, tá legal. Você nem considera a opinião. Por quê? Porque é uma pessoa que você desconhece. Ela exagerou, falou uma coisa que você não tem crença. Daí você tá andando de carro e você vê a pessoa correndo. Aí você vai seguindo ele e vê o quilômetro passando, o cara corre 12 horas, ele corre 950 km. Mesmo que você não conheceu ele, você fala, meu, aquele dia ele correu. Seria algo impossível, óbvio. Mas só para a gente entender que temos que tentar traduzir a relação de fé primeiro na acreditar, ou creditar, ou crença, que é fundamental a gente dominar isso. Pessoal, eu já parei nos comentários, eu já volto, tá? Só um minutinho, senão a gente vai se perdendo, tá bom? Me perdoem. Então, só uma golinha de água. E a água, viu, gente? Podem acreditar que é água. Aí eu vou falar assim, é água? Eu vou tentar mostrar, não sei se vai dar para enxergar. Ó, é água. Pai, é transparente. Como é que a gente vai saber que é água? Apenas de um jeito, pela fé. Você vai ter que acreditar. Pode ser pinga, pode ser álcool, pode ser éter, pode ser, sei lá mais o que pode ser transparente. Você não tem como sentir cheiro. Mas eu digo para você que é água. Então, a pessoa pode duvidar, ela viria e tomaria água. Então ela teve uma prova de que eu estava falando a verdade. Quantas vezes na nossa vida nós exigimos, aspas, isso de Deus? Deus nos dá um sinal e a gente fala, não, prova. Porque a gente não construiu a fé, a gente não bota crédito suficiente em Deus ainda para acreditar nele ou nos seus emissários. Não é verdade? Eu não estou dizendo que está errado, que tu não tem que acreditar cegamente, não é isso. Né? Tão importante esse ato, né, que você tem vários personagens de várias religiões que são os que testam a fé. Qual é o personagem que você lembra? Né? Esse tem que ser para quem ver. Né? Que personagem vem na sua cabeça? Tem uma história bíblica, né, uma história do cristianismo, de Tomé. Só acreditava vendo. Então, algumas pessoas vão fazendo com que isto, a Deus tenha que provar para que ele ou para que ela tenham fé. A questão que eu pergunto é, a gente tem que ter prova para ter fé? Ou a fé é um ato de credibilidade? Por isso é tão importante a coerência do sacerdote, da sacerdotisa, não é verdade? Não é verdade? Pensa bem. Se um sacerdote, que é uma das pessoas que está falando em nome dos orixás, de Deus, do que for, ele é coerente com o que ele faz, ele tem que ser santo? De jeito nenhum. Né? Ele é um ser humano, uma pessoa normal, que tem sua distração, que dança, que brinca, que tem vida amorosa, que tem rompimentos amorosos, tudo normal. Uma vida normal. Mas ele é coerente, ele não diz eu sou um santo e amanhã ele está fazendo uma porcaria, né? A gente nunca pode ser o falso moralista que a gente tem visto nas televisões aí, que está desesperador, né? Coisa horrível mesmo de ver. É porque ele prega uma coisa e faz outra. Sejamos honestos e as pessoas vão acreditar na gente, não é isso? Eu vou dar uma lida aqui só pra gente... É importante, essa parte, gente, é muito importante pra gente entender a fé. A Dai está dizendo assim, né? A Daiane está dizendo, eu estou vivendo na vida, lembro livros edificantes, fazendo preces, confiando que vai melhorar e me afastando de notícias de baixa vibração. Então ela construiu uma plataforma para superar a crise e está se instruindo, está elevando o espírito dela num momento importante, né? Sou fitness? Não, não fui, já fui. O que eu jogava handball. É um jogo com a bola com a mão, handball, né? Então eu jogava handball. Eu joguei handball por muitos anos. A Regina está dizendo assim, o Mário acredita que ser maratonista pode dar conta dos filhos, 2 casas e muito mais. Obrigado, Mário. Viu? Isso aí, ó. Teu testemunho, acreditou, ó, a coisa maravilhosa. Ai, ai, ai. Boa noite, Andeide, que bom te ver, seja bem-vinda. O Cauê está dizendo, né? Olhavam para de cima para baixo acreditando que eu não acreditando que eu já tinha jogado. Tive que provar na bola e na minha canelite, diz o Cauê. Exatamente. Seja bem-vinda, Sabrina.
Né? A cara dizendo assim, e quando a gente acredita, recebe o sinal e diz assim, mas será? Exatamente, exatamente isso. Não estou fazendo careta e água, né? Exatamente. A palavra convence, mas o exemplo arrasta. Temos que ser coerentes entre o que falamos e o que fazemos. Perfeito, Flávio. Isso eu acho. Por isso que Jesus fala, eu sou o caminho, né? Quando ele fala o caminho, ele fala assim, eu não sou o verbo, eu não sou a fala. Ele diz, eu sou o caminho, ou seja, eu sou o exemplo. Então, sigam o que eu faço e não o que eu falo. É muito importante isso. Né, Laiane? Seja bem-vinda, filha. Com exame, Xangô te abençoe. Bom, gente, então fé é um ato de botar crédito. Então, você tem crédito comigo. Né, Soraya? Você tem crédito comigo. Então, beleza, eu vou acreditar que você está falando a verdade. Quando a pessoa mente para você, você está namorando lá, o seu companheiro, né? Por exemplo, estou namorando um companheiro e a gente está se dando bem e ele está adquirindo a minha confiança, não está? Está adquirindo a minha confiança. Passa um tempo, acontece uma situação meio estranha, eu pergunto para ele, falo, aconteceu tal coisa? Ele, não, jamais. Só que eu vi acontecer, então ele mentiu para mim. O que acontece com a credibilidade da fala dele perante a mim? Vai sendo deteriorada, não vai? Então, quando nós mentimos, nós destruímos o processo da fé. Então, por exemplo, se Deus chega para você e fala assim, Caetano, você nascerá de olhos vermelhos. Eu vou acreditar. Eu nasço de olho castanho. Essa pode ser uma mentira pequena, boba, mas essa descrença faz com que eu perca a minha crença, descreditar. Por isso muitas pessoas consolidam suas fés, desculpem gente, são meus filhotinhos, eles consolidam suas fés numa relação de troca com Deus. Deus, se o Senhor realmente me ama, me faz ganhar na cena. Me tira desse processo que eu estou vivendo. Então nós fazemos uma barganha numa crença equivocada de que Deus tem que dar alguma coisa para nós darmos fé para Ele. Ele fala assim, olha, eu fico imaginando Deus, vocês me permitam uma observação, se a gente pudesse antropocentrar Deus, antropoficar Deus, antropomorfar, não sei se existem esses verbos, né, mas criar Deus como um ser humano, imagina Deus, né, sentado, olhando lá, conversando com todo mundo, aí aparece o Caetano e fala assim, ó Deus, ó, eu vou ter fé com o Senhor, mas o Senhor tem que me ajudar, né? Vamos falar a verdade. Eu sou um homem de fé, então eu tenho fé pro Senhor, então o Senhor me dá eu preciso ganhar na cena aí. Aí Deus olha e fala assim, nossa, eu estou tão preocupado com a sua fé. Eu vou fazer você ganhar na cena para eu ganhar a sua fé. Olha, pode sentar, porque vai demorar. Porque qual é a razão de eu barganhar com Deus? O que Deus precisa que Ele já não tenha? Então a fé jamais ela é barganha. A fé é um ato exclusivo de doação. Já perceberam isso? Tem prova, Pai Caetano? Tem prova, mas ainda assim a prova é para você despertar ou para fazer. Mas se você não tiver fé, a prova nada adianta. Vai adiantar a prova para você? Deus te provou porque Ele espera a tua fé ou porque Ele está dando uma chance para você? A fé serve a Deus ou serve a você e aos seus companheiros e companheiras, as pessoas que estão com você? Pensem bem. Eu tenho fé por mim, pela minha família espiritual, pela minha comunidade, ou tenho fé por Deus? Ah, Deus quer minha fé, Deus se alegra com a minha fé. Quem é que perde se eu não tiver fé? Especialmente eu mesmo, não é verdade? Sem fé, será que eu suportaria passar por crises homéricas que eu já passei? Eu te digo que não. Sem fé eu seria incapaz de percorrer o mesmo caminho que me trouxe até aqui no dia de hoje. Então a fé, ela é uma conquista, é um esforço individual construído ao longo de reencarnações e nessa, sem dúvida, a gente vai falar sobre isso, mas ele é um presente. Eu posso dizer para vocês, para mim é um presente. Porque a fé é o caminho que me liberta de falsas crendices, é o caminho que me fortalece para que eu possa caminhar. E ela me ensinou uma coisa mais importante de tudo. A fé me faz crer, acreditar que eu vou plantar uma árvore e essa árvore vai florescer, vai dar frutos, e eu sequer vou saber disso. Fé
é o ato de eu plantar essa semente. Eu sei que ela vai germinar. Eu sei que ela vai crescer, vai virar uma árvore frondosa, mas eu não estarei aqui para ver. Então, por que é que eu tenho por todos os demais seres da terra? Eu sou beneficiado com a fé, mas acabei de dizer para vocês que, sem dúvida nenhuma, sem a fé eu não caminharia tudo que eu caminhei. Mas ela é, antes e mais importante, um caminho para o próximo. Já vou falar sobre isso. Vou dar só uma lida aqui na... A Rose dizendo que também jogou handball, colégio estadual, axé. Aí eu corria 100 metros rasos. Mas não fiz a loucura de correr 6 horas, não. Minha treinadora era uma pessoa... Ela fez um curso na União Soviética na época. Ela trouxe o conceito do handball da União Soviética. Aí a gente virou tudo uns malucos, porque Deus me livre, viu? Um sacerdote incoerente arruína a fé em segui-lo. Infelizmente é pura verdade, Liz. Deixamos de seguir a casa, o templo, a igreja, mas uma fé bem construída não se abala com a credibilidade na espiritualidade, nem em Deus. Axé, seja perfeita colocação. Alô, Pai, se o Senhor desencarnasse hoje, com certeza minha fé iria ficar abalada. Pode ser que eu abandonasse tudo, mal comparando. Muitos abandonaram as ideias de Cristo quando ele se foi. Como fica isso? Como ir adiante? Eu acho excelente a tua colocação, Lu. Muitas pessoas deixaram de seguir Jesus, mas muitas. Não existe nenhum relato, nenhum escrito, né, que traduza isso, porque é uma pergunta que acho que poucas pessoas fizeram. Porque elas imaginam que o cristianismo cresceu tanto que hoje é a maior religião, né? Os cristãos são o maior número de pessoas com fé no mundo. Só que no momento em que Jesus morreu, até os apóstolos, saíram fora. Então, o movimento do caminho, né, que era o movimento dos seguidores de Cristo, murchou. Alguns relatos de livros da época, em especial alguns livros psicografados, se você observar, por exemplo, em Paulo Estevão, em Chico Xavier e outros, você vai perceber que a comunidade do caminho é pequena. Ela começa a crescer com o advento de Paulo de Tarso. Olha que interessante, né? O perseguidor que passou então a defender o cristianismo e até construiu a palavra cristão, né? Que fez o cristianismo crescer. Isso foram 30 anos depois do desencarne de Jesus. Então, por 30 anos houve uma redução severa do número de crentes. Não há dúvida nenhuma. Porque todo mundo ficou abalado. Por que ficou abalado na questão de Cristo? Porque as pessoas acreditavam no resultado e não no caminho. E aí o Pai Tobias, né, esse maravilhoso ser que nos ilumina, que Deus sempre possa abençoá-lo e protegê-lo, Pai, ele nos diz assim: se nós observarmos o caminho, a nossa fé não se perde. Agora, se nós olharmos o resultado, ela vai se perder várias vezes. Então as pessoas que estavam seguindo Jesus, estavam seguindo porque acreditavam que ele era Deus ungido na terra e poderia fazer tudo. Afinal de contas, ele curava o paralítico, fazia o cego enxergar. Como é que ele não se salva diante disso? Então, a gente depositava a crença, né? As pessoas depositavam a crença que Jesus era Deus vivo e que ele podia tudo e ninguém podia com ele. Então ele seria violentamente vitorioso. Porque nós esperávamos o resultado imediato. E no momento em que ele desencarna, Nossa Senhora, né? É uma derrota. Mesmo que ele tenha a ressurreição e todos os aparecimentos públicos de Jesus não foram suficientes. Tanto é que só foi suficiente depois da propagação do caminho, que era o caminho do amor, da ternura, da caridade, de uma mão ajudando a outra. Tanto que Pedro, por exemplo, abre uma casa do caminho em Jerusalém para receber os doentes, pobres, os famintos e flagelados que não tinham onde morar e o que comer, e eles eram atendidos pelas equipes dos seguidores do caminho de forma gratuita, com muito carinho. Então, as pessoas começaram a se encantar no cristianismo pelo exemplo de Jesus, visto através dos seus discípulos. Hoje, nós conhecemos o cristianismo, como o conhecemos, pelas palavras de alguém que não viu Jesus vivo, que é Paulo de Tarso. As cartas, né, as epístolas, que é a maior parte do Testamento atual, ou chamado Novo Testamento, foi escrito por Paulo de Tarso e seus seguidores, Tito, Timóteo e outros, né? Então, você tem os evangelhos. Lucas não foi um apóstolo que conheceu Jesus, que também escreveu Atos de Apóstolo. Ele é posterior a Jesus, é um médico da época. Você tem Mateus,
João, que também não se sabe, todos eles datam de 100 depois de Cristo, 112, 80 depois de Cristo. Então, eles foram construídos pelo exemplo dos apóstolos e dos discípulos, que fizeram pelo amor. E por isso a fé no cristianismo é muito bonita, porque ela iniciou-se, né, de forma muito, muito positiva. Então eu penso nisso. Como ir adiante, né? Diz a Lu em relação ainda a esse exemplo de Jesus. Eu diria assim, como a gente honra aqueles que já partiram? Esse honrar no sentido nobre, não no sentido de, vou seguir, não é isso. Mas no caso de Jesus, por exemplo, ou de Buda, ou de qualquer outro grande iluminado, a gente segue os passos, né? Então eu falo assim, o Senhor não morreu em vão. Então toda vez, Lu, que eu olho o Pai Tobias, né, eu olho assim, eu vou te dar um exemplo. Esses tempos atrás, agora, eu passei por uma situação em que me causou profundos senões, né? Eu tive várias situações de ameaça, perseguição, atentados, né, recentemente. Alguns de vocês sabem, alguns de vocês não sabem, um dia posteriormente a gente pode falar sobre isso. E eu comecei a ficar muito preocupado com a integridade física da minha família carnal, da minha integridade física, né, eu fui ameaçado de morte, e a integridade física dos meus animais de estimação. E eu fiquei bem complicado. Aí eu fiquei olhando, pensando, e falei assim, gente, como é que Pai Tobias de Guiné, Vó Maria do Congo, Mãe Maria da Angola, como é que eles suportaram a escravidão? Vamos conversar. Ameaça o dia inteiro, chibata, violência, estupro, coisas indecentes. Aí eu pensei e falei assim, rapaz, o Pai Tobias já passou por isso e eu tenho que fazer isso por ele. Eu não posso deixar de fazer isso por ele. Então, como é que ir adiante? É fazer com que aquela morte, a morte do Pai Tobias, a morte da avó Maria, do Congo, Maria Conga, a avó Maria de Angola, eles não morrerem em vão. Então eu transformo o resultado aparentemente horrível, né, que é a morte carnal, num evento de fé. Então é assim que eu penso em adiante, Lu. Não sei se expliquei, depois você por favor fala. O Ivan dizendo assim, a minha fé no ser humano, nem vou falar nada. Vamos falar sobre a fé no ser humano, sim. O fortalecimento da fé hoje será um preparo para os trabalhos futuros, diz a Cleusa. Pela fé, devido às dificuldades desses 2 anos? Sem dúvida, né, Cleusa? É um ato de fé a gente resistir, manter Deus vivo, manter a esperança viva, lutarmos pelo bem da humanidade, como diz o Ivandro. Será que as pessoas querem, pai, o bem? Eu não sei, acho que não. As pessoas querem ser egoístas e orgulhosas, individualistas. Uma parte importante do Brasil, não tenha dúvida nenhuma, está mais que comprovado que pensa em si, não está preocupando com o outro. Mas ainda assim, eu não tenho fé nele, mas eu tenho fé por ele, Ivandro. E aí, com o que a Cleusa fala, esse exemplo que a gente está vivenciando, que os pretos velhos vivenciaram, que Jesus vivenciou, que os apóstolos vivenciaram, que os seus cristãos vivenciaram, que os nossos indígenas vivenciam ainda, infelizmente, é um ato de amor à humanidade e não de fé. Então a gente tem que. Eu vou falar do amor e da fé. Eu tenho fé em Deus, fé nos orixás, fé na ancestralidade, que os homens e as mulheres precisam despertar para o amor. Isso significa que eles têm que despertar porque eles estão cegos ou vendados. Então Jesus diz: abra os olhos e enxergue, e nós enxergamos nessa frase: ele curou o cego. Não. Ele curou, está querendo curar a humanidade. Somos nós os cegos. Será que nós enxergamos? Não enxergamos, também acho. Será que nós andamos, quando ele fala paralítico, levanta e anda, ou nós continuamos sentados esperando o mundo mudar e nós não vamos fazer nada? Aí a gente fala, eu não tinha pensado por esse lado. Pois é, eu também não. Então a gente precisa levantar e andar, abrir os olhos e enxergar. Esse é o convite apostólico, né? Esse é o convite dos pretos velhos, esse é o convite da Umbanda. O movimento, a construção de um novo tempo. Então, quando a Cleusa fala, é uma preparação? Não tenho dúvida. Quando o Ivandro fala, eu concordo com ele. Minha maior crise
que ela está começando a ser superada agora, Evandro, é a minha decepção com relação à maioria da humanidade. Em especial, muito em especial, os brasileiros e brasileiras. A maioria, não posso dizer, mas uma parcela importante, não tenho dúvida, pelo menos 33% do Brasil me decepcionaram de forma profunda. Quem sou eu, né? Ah, é grande coisa, eles tinham uma expectativa, não é isso. Mas é só explicando o Evandro, né? Eu me decepcionei. E foi difícil construir um caminho para amar nesse processo. Se não fosse o socorro e a fé que eu tenho nos pretos velhos, por exemplo, nos caboclos e caboclas, eu não teria dado conta. E a gente vai falando sobre isso hoje ainda, tá? Tudo bem, Valéria? Seja bem-vinda, Mucunho Zambi. O Flávio, né, citando o que a gente já falou várias vezes, a questão da caridade, ajudar alguém. Ser anônimo, né? Do contrário, a vaidade necessária, sem dúvida, Flávio. A solidariedade é o caminho, né? A Regiane, é verdade, sem fé não suportamos nossas adversidades, não tenha dúvida, né? A fé é o que alimenta, a Shell. E Vanessa, seja bem-vinda. O pai Adilson, segundo o Vospiano de Angola, a fé deve ser dentro para fora e não ao contrário, ou seja, os fenômenos têm sua importância, mas crer em Deus deve ser permanente, mesmo nas atribulações, assim seja. É verdade, no mundo terá aflições, né? Bem lembrado, Jesus que nos disse. O Jadson dizendo assim, você lembra de algum Itan que fala sobre a fé? Vou pensar aqui. A fé verdadeira produz maravilhas, assim como Cristo curou os seus discípulos, diz o pai Adilson. Exatamente, isso não podemos ter fé no outro, mas sim no nosso propósito, diz a Dai. Exatamente. Gente, aquele, não sei se vocês estão enxergando ali no cantinho, no canto do vídeo, onde eu estou apontando, ó. Vou pegar aqui o dedo e vou colocar ali, ó. Toim, 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 toim. Tá vendo ali, Ju? Esse é o cajado, é a bengala do pai Tobias. O pai Tobias tem um nome para ela, ele chama fé. Então o nome do cajado, ele diz que todo preto velho tem um cajado que chama fé. Ele fala, eu não sei andar se não estou apoiado na fé. Quando eu vou cair, é a fé que me mantém em pé. Quando eu já caí, é a fé que me faz levantar. Quando alguém está atrapalhando o meu caminho, é a fé que me faz abrir o caminho. A fé me faz andar, me levanta, não me deixa cair e abre os caminhos para eu encontrar a felicidade. Eu acho maravilhoso porque quando você vê um preto velho apoiado no cajado, está traduzido a fé. Toda vez que eu vejo então um preto velho no terreiro, né, nas minhas memórias, eu fico imaginando, ali está a fé. Ele está caminhando pela fé. Ele não cai pela fé, ele se levanta pela fé. E então eu entendo o processo da fé. E lembrando que a fé, então, é a crença, o acreditar, botar crédito, aceitar esse processo, certo? Vamos lá. Nesse processo, né, o pai Cipriano diz na cabeça do pai Adilson, que diz que a fé é um ato de dentro para fora. Então a gente constrói de dentro e eu acredito. E não de fora para dentro, ou seja, o fenômeno ele vem para fazer. Entretanto, nós precisamos despertar para a fé. Isso não há dúvida. Na nossa vida, hoje, amanhã, depois ou ontem, existem algumas passagens em que a fé brota, né? Por agradecimento, por uma graça alcançada e assim por diante. Em geral, vejam só que coisa incrível. Em geral, a fé ela surge no momento de aflição. Então, eu vou dar um exemplo de uma grande amiga minha, não vou citar o nome dela, e ela era materialista histórica, né? Então, ela dizia assim, eu não sou ateia porque não existe a negação de algo que não existe, né? E ela era muito sábia em dizer isso, eu sou materialista, não acredito em nada fora do que tem na matéria. E a gente tinha muitas discussões sobre isso, mas ela era uma grande amiga e tinha um coração muito bom, tem um coração muito bom até hoje. E aí um dia, eu passando por uma tribulação muito ferrenha na minha vida pessoal, e tinha uma perseguição danada comigo no trabalho, e eu falei para ela, olha, eu não estou aguentando mais, estou ficando doente, está acontecendo uma série de coisas assim comigo, e ela falou, você precisa conhecer uma pessoa. A pessoa, ela é maravilhosa, ela é um bandista. Eu falei, o quê? Não, você me dizendo isso? Ela falou, olha, eu não acreditava em nada, você sabe, né? Eu falei, sei.
Pois é, minha filha, há uns 4 meses atrás, foi diagnosticada com uma doença incurável e horrível. Eu não vou citar o nome da doença, vocês me perdoem, porque eu não posso revelar a autoria da pessoa. E é uma doença muito rara, muito rara. Então, se eu falasse, algumas pessoas poderiam já citar o nome dela. E aí eu, desesperada, eu falei, eu tenho que acreditar em alguma coisa, porque eu amo minha filha e eu quero que ela seja salva. E ela começou a ir atrás de informações, e então ela encontrou uma pessoa que era um bandista. E essa pessoa consolou ela, deu um propósito à vida dela, e no fim a filha dela conseguiu contornar a doença não foi curada, porque é uma doença incurável e não foi curada, mas ela é uma pessoa adulta hoje, vive normalmente, ela conseguiu controlar o processo da doença de uma forma maravilhosa, inclusive tem livros escritos sobre, livros de médicos, né, medicina, falando sobre a cura dessa pessoa. Cura não, controle dessa doença. E aí ela totalmente falou, você tem que ir lá. E eu acabei indo, né? E aí foi aonde eu fui. Fui no terreiro do Pai Maneco. Então, o pessoal está dizendo que travou. Espera só um pouquinho. Tem gente que está dizendo que travou. Aqui eu só vi uma mensagem que não travou. Eu não li a mensagem do Pai Adilson, já vou ler. Se não se destravou, por favor, me falem aí. Ana Lúcia, travou. E agora? Está destravado? Não está? Destravou? Ah, para mim está destravado aqui. Destravado, gente, por favor, me socorram. Aqui normal, beleza. Então, gente, vou continuar. Ana, se você puder entrar e sair, por favor, vamos lá. Aí foi quando eu regressei na Umbanda, eu estava em Curitiba há alguns anos e não achava terreiro. E aí, o terreiro do Pai Maneco foi, e aí a coisa aconteceu, que você já sabe. Então, a fé, às vezes, ela desperta em momentos de aflição. Então, eu preciso acreditar, né? Ela acreditou por amor à filha, no caso, não é? Então a filha dela fez ela despertar para a fé. Quando? Obrigado, gente, brigadão, valeu. Ela se manteve na fé por muito tempo. Enquanto eu tive contato com ela, ela foi. Então ela teve uma semente plantada de fora para dentro. Mas como diz o Pai Cipriano, ela precisou germinar essa semente e aí ela se tornou uma crença, porque ela botou crédito que iria que tinha Deus, que havia Espírito, que havia reencarnação, e aí todo o processo. A fé, ela é construída ao longo de um tempo, então a gente não ganha a fé lá direto. Eu tenho fé na Umbanda, é um caminho que eu adotei e acredito. Eu tenho fé cega na Umbanda? Nunca terei. Nunca terei, porque faz parte da minha vida duvidar, pensar, refletir e buscar a verdade. Então, ela me pressupõe que eu tenha que regressar alguns passos atrás para refazer meus passos. Paciência, não é? Entretanto, cada passo que eu dou, ela se fortalece. Ela se fortalece. E isso eu não tenho dúvida. Né? A fé ela é construída ao longo do tempo. Entretanto, ela passa por deslizes. Então a pessoa fala assim, pai, eu tinha uma fé ano passado, ano retrasado, eu estava com uma fé poderosa, mas agora eu não tenho fé em nada, estou decepcionadérrimo, tal, e caiu. É natural? Claro, gente. Todos nós passamos e passaremos, infelizmente passaremos. Ah, eu nunca passei. Sinto em dizer, vai passar. Não tem quem não passou. Todos os despertos iluminados passaram por crises de fé. Todos. Todos. Inclusive Jesus. Porque ele nos mostra que não é só acreditar e está tudo bem. No momento você vai duvidar, mas você tem que querer. E aí entra uma questão, a fé não é um ato que me desprende, eu tenho que querer. Eu tenho que buscar ela, me alimentar ela. Então às vezes eu estou com a fé lá embaixo, né? Eu quero ter mais fé, então eu vou atrás, eu luto por ela. Eu fortaleço ela, eu alimento ela com as coisas que são importantes. Eu alimento a minha fé, por exemplo, com gratidão. O efeito da gratidão no meu espírito é um efeito positivo, né? Então eu agradeço pelo dia, agradeço por estar respirando, agradeço pela existência, agradeço por compreender Deus, e aí eu vou fazendo uma série de agradecimentos. Isso vai me fortalecendo, é um passo. O segundo é, o que a fé traria de benefício à humanidade? A minha falta de fé? Nada. A minha falta de fé vai servir alguma coisa para mim? Não. Então eu vou pela utilidade, entre aspas, né? Mas não é pela utilidade, é pelo serviço da fé. A fé me faz amar, a fé me faz caminhar, a fé me motiva. Então eu vou construindo. Então,
a gente tem que construir no na nossa psique, né, na nossa mente, elementos que vão construindo, alimentando, fortalecendo o caminho da fé. Eu vou ler só um pouquinho os comentários aqui. Pai Adilson, num determinado momento, os discípulos não cultuaram uma criança e Jesus curou. Não entendi disso. Não curaram uma criança e Jesus curou. Eles perguntaram por quê. Ele lhes disse que foi pela incredulidade, pois se tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, basta dizer que esta montanha se mova e ela se move. Com a fé nada é impossível. Aí o pessoal dizendo da travada, eu agradeço a todo mundo que respondeu, por favor. Obrigado, Pai Fernando. Obrigado a todos que responderam. O Johnny falando que chegou agora, seja bem-vindo, muito axé. Como tem aquele velho ditado, as pessoas vão para a Umbanda pela fé ou pela dor. Axé. Eu comecei pela dor, eu também. Duvidar é saudável, nos faz repensar. A revolta é que não é saudável, diz Ana Lúcia. Então, essa é a questão. Eu duvidar, no sentido de construir um problema para buscar a solução, então eu sempre fui muito questionador, né? Então uma vez eu perguntei para o pai Tobias, falou assim, filho, você tem dois tipos de dúvida. A dúvida que paralisa e a dúvida que te faz caminhar. A dúvida que paralisa, você joga ela fora. A dúvida que te faz caminhar, abrace ela. O que eu entendo dessa frase do pai Tobias? Quando a dúvida vem e fala assim, puxa, eu preciso entender melhor isso, preciso pesquisar isso. E eu vou atrás, me movimentei para suprir ela é uma dúvida. Quando ela me faz parar, não quero mais nem saber disso, é uma dúvida perversa, criminosa, plantada por energias negativas, porque ela me faz recuar, no sentido de ir para trás, não quero nada. Então ela é uma dúvida que me faz o comodismo, me afasta de Deus. Então ela não é boa. Que dúvida? Que pode ser dúvida séria. Deus existe? Se essa dúvida para você é importante, você vai atrás dessa resposta. Você tem que alimentar essa pergunta. Essa pergunta não terá resposta. Já te digo já. De forma definitiva, não terá. Porque ela representa filosofias, o que é nada. Aí a gente vai entrar em uma questão que a gente pode um dia falar. Mas ela te fez caminhar, abrace ela. Deus existe? Não sei. Então é melhor nem pensar nisso. Essa é uma dúvida perversa. Porque ela não vai te fazer em lugar nenhum. Então ela deve ser combatida. Então eu sempre defendi na minha vida, a dúvida veio e me movimentou, mesmo que seja uma dúvida tão importante quanto essa, eu abraço ela e não sossego até ela ser encaminhada, porque tem dúvidas que me permanecem até hoje, né? Até hoje. Quando nós nos revoltamos com qualquer situação, por exemplo, como a Lu tinha falado da morte de Jesus, é uma situação de revolta, né? Imagina, eu teria muita revolta se tivesse assistido isso. Eu tenho hoje, imagina na época, né? A revolta, ela nos causa um sentimento dentro do nosso organismo tamanha que ela nos entorpe, ou seja, como se fosse um veneno. Então a revolta, ela causa dentro de nós uma desconstrução de forma que nós não conseguimos mudar nada no nosso exterior. E isso a gente tem que combater de forma muito, muito importante e disciplinada, certo? Bom, falei bastante, não sei se deu para entender, porque é um assunto tão difícil. Mas vamos lá. A outra questão que eu gostaria muito de fazer, uma reflexão, é como manter a fé no tempo atual, né? Nos tempos atuais. Eu não posso ir na missa, não posso ir no culto, não posso ir na sessão, não posso ir na gira, não posso ir no xirê, não tem saída. Como é que a gente mantém a nossa fé nisso? E aí a Cleusa fez a pergunta, né? Em tempos de crise, como nós estamos vivenciando, a gente está sendo preparado para os tempos futuros? E a minha pergunta é, será que nos tempos passados nós não fomos preparados para os tempos atuais? Será que isso não vem sendo trabalhado pelas entidades ao longo dos últimos anos severamente? Eu hoje não tenho nenhuma dúvida, né? Eu tenho a maior crença, fé, que eles já sabiam o que ia acontecer e nos prepararam. Ainda nós, infelizmente, somos tão indisciplinados que ainda não estão prontos ainda, né? Mas, me perdoe que eu tô com uma rinite alérgica, então às vezes eu vou coçar o nariz. Então, vamos lá. Então, nesse momento, o que a gente tem que fazer? Construir a nossa fé. A nossa fé, ela tem que estar sempre voltada para o que a fé traz.
Né? Qual o objetivo da fé? Qual é o objetivo da fé? Por que Deus criou a fé? Vamos pensar assim. A fé é o caminho, não o resultado, volto a dizer. Então é o caminho. Que caminho eu quero percorrer? Então eu tenho fé que este caminho me levará a Deus e levará a humanidade inteira a Deus. A fé para mim se torna então uma companheira de viagem, aquela que me faz andar quando eu não aguento mais, me repousa quando eu preciso e assim por diante. Então nesse tempo de crise, nos momentos em que eu perdi a fé, de verdade eu não posso mentir para vocês, eu não tive nenhum momento em que eu perdi a fé em Deus, nos orixás, nas entidades, eu não perdi a fé. Eu perdi a minha expectativa com os brasileiros e brasileiras caiu muito, vamos dizer assim. Então isso aconteceu. Mas a fé em Deus não perdi. Pai, mas eu perdi porque é muita iniquidade, né? Muita coisa ruim acontecendo, tal. Então assim, nós pensamos sempre em Deus no resultado. Quando a gente pensa assim, a gente está pensando no resultado. Eu te pergunto, Deus não estava na hora de Cristo? Deus não estava na hora da escravidão? Deus não estava na Inquisição salvando as mulheres e os homens que eram ateados fogos e torturados de forma cruel? No Holocausto nazista e fascista, Deus não estava lá? Deus não estava nas chacinas homéricas que ocorreram nos tempos da Antiguidade Clássica? Então, Deus estava em todos esses lugares. E então, você queria o quê? Que Deus pegasse a mão dele e falasse assim, não guerreia? Nós temos uma relação com Deus em que a gente quer que Deus faça, não é? Eu sempre pensei isso, Deus, me faz isso, me dê aquilo, me protege daquilo outro, me afasta, não sei o quê. A gente tem uma relação de troca com Deus. E a gente quer isso, né? Por que você reza? Eu quero ser feliz, eu quero ter o paraíso. Então a promessa do paraíso é uma própria construção de um engodo. Me perdoem a minha sinceridade. Se você rezar e for um bom menino, Papai Noel vai te dar um presente. Olha só como a gente constrói mitos que vão reforçando uma ideia de troca. E eu não tenho que fazer porque é certo, eu simplesmente fazer porque eu vou ganhar alguma coisa. Você tem que ser caridoso porque é dando que se recebe. Então eu construo a minha caridade não por amor e solidariedade, eu construo porque eu quero receber alguma coisa em troca. E isso Jesus nunca colocou, não é? Jesus dizia o contrário, que a tua mão direita faça e a tua esquerda sequer sabe o que está fazendo, a tua esquerda faça, a direita não saiba. Então, esse processo da fé, quando nós construímos em algo a ganhar, né? Eu tenho fé porque minha filha foi curada, por exemplo. Tudo bem, você despertou para a fé por isso. Deus te deu uma maravilha, um presente. Mantenha a fé sem precisar de nada. Na adversidade. Né? Aí tem uma historinha, acho que o Jadson tinha pedido um Itã. Deixa eu só ler aqui. A Ana Lúcia dizendo, perguntar se Deus existe é bem diferente de perguntar por que Deus fez isso comigo. Sem dúvida, Deus me abandonou. É o egocentrismo, né, Ana? A Ana Lúcia está dizendo assim, a ideia de, porque Deus me abandonou. Então, de todo o universo, aconteceu uma coisa ruim comigo, então Deus fez de propósito, me abandonou. Então me dá aquela sensação de que o mundo tem que acontecer por minha causa, e não ao contrário, né? A Fátima, mãe Fátima, dizendo assim, eu comecei na Umbanda pelo amor, e abandonei pela dor, retornei pela fé. Hoje não vivo sem alimentá-la todos os segundos da minha existência. Axé, mãe Fátima, axé. O Edson dizendo, né, Jesus disse, a tua fé te curou, tudo está dentro de nós, se não acreditarmos em nós, nada acontece, diz o Edson. Então, a fé é muito importante, né? Ela é um processo de cura, é um processo de salvação, etc. Tem um Itã, né? O Itã, eu não vou te contar, mas eu vou te falar uma história do pai Tobias. O pai Tobias, ele tinha reencarnado na África, numa região perto da onde hoje é o estado de Cabinda, que é de Angola. Fica um pouquinho ao norte da Angola. E ali ele foi encarnado, e ele era, acho que adolescente, se não me engano, e ele foi raptado. E foi então transportado como escravo, escravizado por um grupo de portugueses que o traz para o Brasil.
E aqui no Brasil ele sofre horrores, porque ele era um tipo um babalorixá, um tata de inquice. Ele sofre horrores e morre. E ele morre, daí ele chega lá na conversa com o Molu. O Molu fala para ele assim, pô pai, tá maravilha, foi muito bom. O pai falou, foi bom caramba. Teve 3 momentos lá que eu falei, não quero saber desse tal de Zambi e Apongo, não. Tava doendo demais, tava me machucando demais, né? E eu falei, olha, não quero mais acreditar em Zambi. Eu pensei em não acreditar em Zambi. Eu quebrei minha fé, diz o pai Tobias. Durante a tortura. Tá, foi um momento de tortura, rapaz. Tá tudo bem, o Molu falou pra ele, tá tudo tranquilo. Qualquer um teria feito isso. Não. Eu não aceito. Eu quero voltar. Quero voltar e quero passar de novo, porque eu vou fazer minha fé durar na pior das crises. Pode pôr crise aí que eu vou durar. E ele volta, né? Ele volta. E antes de voltar, ele tem uma conversa com Oxum. E ele fala com Oxum e fala, mãe, foi muito difícil, eu perdi a fé, eu não queria ter feito isso, tal. E Oxum fala assim, filho, na hora que estiver mais dolorido, fecha os teus olhos, coloca a tua cabeça no meu colo e eu vou te ninar. E logo você estará na minha companhia de novo. Pai Tobias então reencarnou. Reencarnou e passou por todas as dificuldades, uma vida, né, se Deus quiser, em breve vocês poderão ler essa história, que é uma história difícil, forte, mas é maravilhosa, de ensinamentos que eu não tenho palavras para descrever, que chama-se Minha Casa em Aruanda, né, que é um livro do pai Tobias. A história do pai Tobias é a história da Umbanda e a história dos Pretos Velhos, é uma coisa maravilhosa, de verdade mesmo. E aí o pai Tobias reencarna, e aí ele vai, Jadson, e está no momento pesado da tortura lá, né, e o feitor descendo o porrete nele, ele já sem forças, com dor, e ele gritava assim, você acredita em Deus ou acredita nessas porcarias sua? E ele falava assim, Saravá Zambi, Saravá Zambi, Saravá Zambi e tal. No momento ele não aguentava mais, ele já estava cansado, né? Então ele lembrou, fechou os olhos e gritou, ora iê, Oxum, ora iê, minha mãe. Os olhos fechados, Oxum pôs ele no colo e a intensificaram profundamente a tortura. E ele no colo de Oxum e ela dizendo, já estaremos juntos. Mais alguns segundos. Não perca a fé. E ele, ora iê, e blá, blá, batendo. Ora iê, ora iê. E ele desencarnou. A Oxum abraça ele, o Molu abraça ele, e ele fica super feliz, né? Com esse amparo. Aí a gente ia para a cena de fora e diria assim, aonde está Deus? Olha o que estão fazendo com o sacerdote. Aonde está Deus que não intervém? Cadê teu Deus aí, ô negro? Ó, cadê essa tal de Oxum sua aí, ó? Cadê? Cadê o Molu? Cadê Zambi? Cadê? Hã? Ele acreditava no resultado, porque nós somos tajados a enxergar o resultado. E Deus é o caminho, né? E aí o pai Tobias, entendendo que era o caminho, falou, meu amigo, eu estou no colo de Oxum, nada que você possa fazer vai me tirar isso. Inclusive o pai Tobias nessa hora falou, Oxum, tem alguma coisa que a gente possa fazer por eles? Porque eles vão ter tanto que pagar que eu estou preocupado. O Oxum fala, cada coisa no seu devido lugar, primeiro vamos te ajudar. Então, aonde estava Deus? Dando suporte às pessoas que estavam sofrendo. Mas Deus não interviu para acabar com a violência? Por que Deus tem que desfazer o mal que nós fizemos? Primeiro, por que nós não arregaçamos as mangas e construímos um caminho que Deus já nos deu lá no momento? O pai Tobias lutou todos os dias. Você pode conversar com qualquer preto velho. Preto velho lutaram todos os dias para que a comunidade ficasse em bem, em paz. Eles não esmoreceram, eles não mediam Deus pelo resultado, mas porque eles tinham o dever de construir uma plataforma de libertação dos seus irmãos e suas irmãs. Porque nós não plantamos a árvore para comermos do fruto dela, é a tamareira. Eu planto para que a outra geração coma. Se nós não fizermos isso, nós não aprendemos o caminho da fé. Quando eu li essa história do pai Tobias, Jadson, para mim é um Itã de Oxum,
Oxum está conosco sempre. Ela derramou suas lágrimas para nos salvar e continua a fazer isso. Né? Então, aonde está Deus? Isso. Está nessa palavra. Está na borboleta e assim a gente poderia continuar. Né? Vou ler aqui um pouco, já tenho uma outra história para contar para vocês. Pai Caetano, eu nunca acendi tanta vela na minha vida, no meu altar, aqui em casa, como nessa pandemia. Também. Sempre pendi nos meus filhos, familiares, meus filhos de santo, meus amigos e das pessoas com quem fé na nossa querida Umbanda. Axé, Pai, agradecemos muito as suas bênçãos. E eu posso dizer a mesma coisa. Alô, Pai, há uma diferença entre ter fé, certeza em Deus, reencarnação, espíritos, tanta fé, que isso parece como algo da natureza. Não há como não acreditar. Sim, mas o que é diferente é o que poderíamos... Espera só um pouquinho, o que fugiu aqui. É o que poderíamos chamar de uma fé ativa. É disso que estou falando. Não sei se me fiz entender. Eu vou pensar aqui, Lu, já te falo. Já te falo, eu andei de muita emoção, sem dúvida nenhuma. Desencarnar no colo de Oxum não é para qualquer um, né? Sem dúvida, a fé me encanta também. Já estão dizendo que saudados Pai Tobias, eu também, gente. Não, Oxum tem, a borboleta tem relação com a nossa mãe Iansã. Iansã é dona da transformação. Mariana perguntando se tinha a ver com Oxum. Tem um relato, Ana e o Jadson, mais uma história de uma entidade que do nosso querido pai Tião da Boiada, que é um boiadeiro na qual é o dirigente da nossa casa. O seu Tião, ele tinha fé profunda, né? Profunda. E ele fazia o trabalho dele tudo com fé, com amor, ele tinha muita fé na Nossa Senhora Aparecida. Então ele rezava para Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora Aparecida. E o momento mais triste da vida dele foi quando o grande companheiro da vida dele, que era o cavalo dele, chamado Formigueiro, desencarna. Então o Formigueiro morre, e ele morre num pé de umbu. Né? É umbu, se eu não me engano, se eu estiver errado, vocês me avisam. De umbu? Não é umbu, é jambu, né? Acho que é um pé de jambu. Um pé de jambu. Ele desencarna num pé de jambu. Ao desencarnar no pé de jambu, o cavalo estava velho já, né? Já morreu de velhice, e ele se despede do cavalo, chorando. Nossa Senhora, receba ele que foi tão bom para mim, tão companheiro, o que mais me entendeu nessa vida, tal. E ele chora horrores nessa história, né? É uma história muito bonita. E aí chega um momento em que é a vez do Tião, né? O seu Tião morrer. Já também velho, ele senta embaixo de uma árvore, abaixa o chapéu e respira fundo e fala: ó, minha mãezinha, esquece de mim, por favor. E ele dorme e não acorda mais, né, pro corpo. A hora que ele acorda, ele já vê que está em espírito. A primeira coisa que ele vê é o formigueiro, o cavalo dele. Ele fala: ô, formigueiro, você veio me buscar. E o formigueiro dá um pinote nele, eles se abraçam. O formigueiro joga ele na garupa, né, joga nas costas e sai cavalgando por um campo maravilhoso, né? Ele é um pantaneiro. E lá no alto daquela colina, ele recebe um abraço. Fala: seja bem-vindo, meu filho. E é a Nossa Senhora. Ele fala assim: Nossa Senhora me recebeu. Nossa Senhora me recebeu de braços abertos. E aí ele é abraçado por Nossa Senhora Aparecida. E ele então se transforma no que ele é hoje, que é um boiadeiro, uma entidade da nossa amada Umbanda. Quando ele relata isso, o Pai Tobias relata isso, mais uma vez a gente pensa assim: o que é a fé? É um ato de não matar, de não morrer, de vitorioso, ficar rico, milionário, ou de ser agraciado com a presença do divino? A fé é um ato de comunhão. Olha como a solidariedade de novo está presente. Eles então estão em comunhão com o sagrado. Eu vou contar a história de Bezerra de Menezes, que eu acho fantástica, e ela corrobora por isso. Bezerra de Menezes, um médico do início do século XIX, atendia uma série de pessoas por pura devoção à arte do amor, à cura. As pessoas que não podiam, ele ajudava. Olha só, né? E aí chega um momento em que Bezerra de Menezes então desencarna. Ele desencarna e acorda num leito hospitalar do mundo espiritual.
Ele olha, tem um enfermeirinho lá e fala, ô, tudo bem? E uma pessoa, ele fala assim, olá, boa noite, o senhor é quem? Ele dá um nome, não me lembro o nome dele e tal. E Bezerra olha para os lados, não tem ninguém. Só está ele e o bendito e abençoado enfermeiro. E fala, puxa, não estou desmerecendo o senhor, não, eu sou muito grato, o senhor me acolheu, está cuidando de mim, se não fosse o senhor, vai saber em que umbral eu estaria, né? O enfermeiro abre um sorriso, fala, o senhor está sentindo falta de alguém? Ele fala, não, eu imaginei que algumas pessoas com quem eu me relacionei, algumas entidades estariam... Não, mas tem um pessoalzinho aí que quer ver o senhor, se o senhor quiser abrir a porta ali. Daí eu posso me levantar, o enfermeiro ajuda ele com todo carinho e tal. A hora que ele abre a porta, tinha uma centena de pessoas, todo mundo batendo palma para ele assim. Aí o Bezerra fala, nossa, quantas pessoas? Ele fala, são todas as almas que o senhor já tocou, professor Bezerra. E eles vieram aqui te agradecer por tudo que o senhor fez por eles. Então o Bezerra começa a chorar. E esse relato está psicografado, se eu não me engano, pelo Divaldo, não me lembro direito. Mas é emocionantíssimo. E aí eu pergunto, aonde a fé de Bezerra levou ele? Para a vitória ou para a comunhão? A fé é o ato da comunhão. Paulo dizia o seguinte, Paulo de Tarso dizia que a fé sem obras é vazia. Eu, com todo o respeito, e quem sou eu para desdizê-lo, né? Eu não consigo vivê-lo, não consigo entender a fé sem obras, porque para mim a fé é a comunhão com o divino. Eu não tenho como falar que eu creio em Deus de verdade e não amo o próximo. Eu não tenho como dizer que eu tenho crença em orixá e seja racista. É impossível. É impossível. Então, para mim, a palavra fé está associada umbilicalmente a uma fé ativa. Então, eu acredito em Deus, mas não faço nada, você não acredita, porque se você acreditasse, você estava fazendo há muito tempo. Eu acredito em Deus, o Pai Neto vai dizer, e ele vai lá, então ele constrói uma vida, né, Pai Neto, transformando aquilo em uma ação. Então, uma fé ativa, como você diz. Para mim, não existe fé não ativa. Porque eu vou falar assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu acredito em Jesus Cristo e mato uma criança espancada, você me perdoa, você nunca acreditou em Jesus, você nunca acreditou em Deus, você é no mínimo hipócrita, mas no mínimo. Não tem como eu acreditar em Deus, acreditar no orixá, acreditar em Jesus e desejar um mal a você. Eu prefiro ver você morto. Não tem como, não casam. Portanto, a fé de verdade, né? A fé no sentido mais puro da palavra, ela tem que ser uma fé ativa, senão ela é uma fé falsa. É uma fé que espera resultado para nós e não para o mundo. Então eu penso que todos esses exemplos, né, do Pai Tobias, do Tião da Boiada, do seu Bezerra de Menezes e de uma série de outros que a gente podia pegar aí, percebam que é uma fé da comunhão. É a fé que transforma, é a fé que nos leva ao caminho da caridade e do amor. Então eu posso ser muito pessoal, não conheço uma outra tese, me perdoem, mas a fé é um ato de amor. Deus é amor. Se Deus é amor, se eu tenho crença em Deus, eu tenho que ter o amor ao meu filho, à minha filha, ao meu irmão, ao meu companheiro, minha companheira. Não tem como eu construir fé em Deus, no orixá, na ancestralidade, se eu não construir um ato de amor contínuo. Não é fé. Você pode acreditar, é uma conveniência. Daí eu vou dizer, minha opinião, sendo até um pouco drástico, é conveniência. É conveniente para que eu acredite, porque eu vou ter poder, vou ter fama, vou ter o que quiser. Então é conveniente. Você tem fé? A pessoa fala, tenho fé. Não tem fé. O que ela faz? Ela constrói. Então, você tem fé? Não sei, estou em dúvida, mas quero ter. Aí você percebe que a pessoa está em busca de se aprimorar, de construir uma trajetória nova, que tudo que ela faz é para libertar as pessoas. Poxa, ela não sabe, mas ela está mostrando a fé dela todo dia. Não sei se expliquei, Lu, também, tá bom? A Sabrina, pai, o que eu posso fazer para proteção em casa quando tantas pessoas de baixa fé morando conosco e atraindo só problemas?
Diz a Sabrina. Vou tentar responder, Sabrina, só um minutinho. Salve, Jean, seja bem-vindo, axé. A fé, então, gente, ela vai construindo, né? Então a fé, para mim, ela é um ato de amor, é um ato de comunhão, como eu falei, é um ato de atividade. Então eu posso, pai, mas e aquele que medita não tem fé? Meditar é uma atividade, né? Meditar é uma atividade, profunda, inclusive. Rezar é uma atividade. Então, e aí eu construo, através do meu exemplo, forças para que eu possa ter isso, né? A esperança e a caridade são consequências da fé, diz o pai Adilson. Esta ativa e não entendi o que está escrito no final ali, Adilson. Por favor, pai Adilson, coloca de novo para nós ali. Essa questão da fé, gente, que eu trago hoje, eu diria assim, quando Oxalá construiu o mundo, então Oxalá é o orixá da criação, lembram dessa história? Eu lembrei de um Itã, Jadson. Olorum chegou para Oxalá e falou assim, Oxalá, você vai dar um pedaço de cada terra, para cada orixá. Para cada pessoa vai ganhar um pedaço de terra. Uma reforma agrária perfeita, né? E ele entregou. Ninguém teria muito, todos teriam alguma coisa. E aí ele deu para o Xangô. Só que aí ele ficou pensando, se eu der uma terra boa e fértil para mim, vão falar o quê? Ah lá, ó, pegou o melhor para ele. Então ele pensou assim, eu vou entregar para todo mundo, o último pedaço de terra, o que for o pior, eu vou ficar comigo. Porque aí, mesmo que não dê nada, ninguém vai falar de mim, né? Então ele foi lá e entregou para Xangô, entregou para Ogum, entregou para nós, seres humanos, para os animais, foi entregando. E aí chegou para ele uma quebrada, pedregoso, não dava nem espinho. O Oxalá olhou aquela terra e falou assim, como é que eu planto quiabo em inhame nessa desgraça aqui? E suou. Todo dia ele batia pedra, lavrava, arranjava terra, fazia compostagem, né? Então, em minhas palavras. E conseguiu plantar o seu quiabo. Plantou o inhame. A chuva veio, molhou, e então estava bonito. Uns quiabos, rapaz, de 15 centímetros, 20 centímetros, verde, bonito. Folha de inhame que dava assim para abraçar. Todo mundo que leva. Aí a melhor terra ficou para ele. A melhor terra ficou para ele. Todo mundo dizia que a melhor terra tinha ficado para Oxalá. E Oxalá. Gente, eu dei para vocês a melhor terra. E não foi suficiente. Porque as pessoas queriam tudo pronto. Sabe o que aconteceu? Alguém derrubou uma pedra em cima de Oxalá. Que tava, lembra que era uma quebrada? Terra quebrada, né? Então ele estava no fim do abismo. A pedra cai e explode Oxalá em 1000 pedaços. E então vão se buscando os pedaços para reconstruir. Exu vai buscar o nome de Deus, Oxalá, e constrói, mas muitos pedaços foram espalhados. E Oxalá foi refeito nos pedaços que sobraram, e a partir dali todo mundo se chamou Orixá, né? Esse mito, esse Itã, tem várias trajetórias, mas eu vou contar o que me interessa para nós hoje, né? Deus nos dá muita coisa na vida, e nós sempre queremos mais. Ele nos dá a vida, a gente quer mais. Ele nos dá algumas graças, nós queremos mais. Nós queremos dado. Trabalhar mesmo que é bom, não é muito chegado, não. Daí, Deus percebeu que não adianta ficar dando para nós. Faltava uma coisa para a gente acordar. A fé. Quem é o orixá da fé? Oxalá. Então ele se explode, ele se desfaz em milhares de pedaços, para que resida em cada um de nós o caminho da fé. E então, com terra ou sem terra, a gente tem um caminho de fé a ser trilhado. A gente consegue voltar para casa. Em fé, em amor e em axé, que é esse o Itã que o Jadson tinha pedido. Me deu ainda soluço agora para ajudar, vocês imaginam que beleza. A esperança e a caridade são consequências da fé, e está ativa e proveitosa, diz o pai Adilson. A fé é o centro das virtudes, diz o Johnny. Quando mais trabalhamos as outras virtudes, mais fortalecemos nossa fé. Onde tem fé, não tem medo. Perfeito, 100%. Essa é a dicotomia do seu Marabô, ele sempre fala isso, né? O medo é o avesso da fé. Maravilha, excelente.
Então, gente, nesses itãs, nessas histórias do Pai Tobias, do Tião da Boiada, do Dr. Bezerra de Menezes, assim, a gente vai tentando perceber que a fé então é um ato de comunhão. Perceba que é o pai das virtudes. A gente vai construindo esse processo de fé que a gente tem que construir todo santo dia. Não é fácil, né? E não tem medo de falar, eu estou sem fé hoje. Hoje minha fé foi abalada. Tem problema, qual é o problema disso? Reza. Pai, eu estou sem fé. Exatamente. Deus, minha fé foi abalada. Me perdoe. Eu não compreendi o caminho da fé ainda. Me desperte, por favor. Eu não quero esmorecer. A gente não tem que agradar no sentido de falar, Deus, está tudo perfeito. Não é isso. Deus é o grande ouvido das nossas lamentações mesmo, né? Então eu tenho que agradecer, tenho que construir, mas construa o teu caminho. E fale com você, mostre para você, não esconda a sua dúvida, porque senão você não enfrenta ela. Então hoje, né, esse é o nosso desafio. Eu quero contar uma historinha ainda, se dá tempo ainda. Produção, alô, diretor, dá tempo? Dá tempo ainda? Como é que tá? O diretor autorizou a gente fazer mais uma historinha. É uma historinha muçulmana, uma história verdadeira, como os outros não fossem, né? O Ibn Arabi, que é um sufi muçulmano, um grande pensador do século XII, da qual eu já falei várias vezes para vocês, ele passou por um momento, uma coisa que ele relata a história de Maomé, que Deus o tenha e o abençoe sempre. Maomé, ele causou uma baita de uma revolução em toda a Península Arábica, né? Os povos árabes foram unidos graças à figura de Maomé e de Alá, né? Deus e Maomé, o seu profeta. E muitos senhores que mantinham outras crenças viam em Maomé um grande risco, porque Maomé era justo. Então, para eles, não havia alguém que tinha que ganhar mais. Todos tinham que ganhar, todos tinham que ter o que comer, todos tinham que ser dignos. Todas as pessoas, homens, mulheres, tinham que ter dignidade. Os animais tinham que ter dignidade. Os seres humanos tinham que ter dignidade para com eles. E ele mostrava isso no dia a dia dele, né? E as pessoas começaram a segui-lo. E os que queriam manter o poder, né, e o dinheiro concentrado, falaram, não, esse cara é do mal, rapaz. Você tá louco, quer que eu perder meu palácio aqui para esse povo aí ficar ter o que comer? Eles que morram de fome. Eu vou manter o meu ouro, manter as minhas sedas aqui, eu não vou aceitar isso não. E mandavam matar Maomé. Maomé sofreu tantas, olha, eu não vou saber precisar, mas foram muitas, dezenas de vezes que ele teve atentado contra a vida de Maomé. E ele sempre foi muito protegido, né? Primeiro por 10, depois por 100, depois foram múltiplos dele. E aí chegou um momento em que um determinado sultão quis, a gente não vai tentar matar Maomé, é impossível, você vai ter que entrar no culto, vai se mostrar confiável, daqui uns 2, 3, 4 anos vai achar uma oportunidade, e aí a tua oportunidade você vai meter a faca no pescoço desse cara e vai matar ele. Aí passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e de fato esse espião adquire a confiança e está dentro de um processo que ele está nas beiradas, né, de Maomé. E chega um momento lá que Maomé dá uma ordem e os seus irmãos, né, irmãs que estavam ali fazendo inclusive a guarda dele, saem de uma sala de culto e Maomé fica sozinho e ele fala assim, oi, profeta, eu posso... É um dedinho só. O profeta fala, claro, né? Falou pelo nome dele, que já fazia anos que estavam com ele. Ele é dentro. Então Maomé estava sentado, rezando, e esse rapaz, né? Ele puxa uma espada e põe na garganta. Põe na garganta de Maomé. E fala assim, ué, e agora, profeta? Quem impedirá que esta lâmina derrame o seu sangue no solo? Maomé olha para ele e fala, Alá. Porque se a tua espada for merecedora do meu sangue, ele jorrará. Entretanto, se eu ainda sirvo a Alá e sou útil à terra para cumprir os mandamentos dele, essa espada cairá no chão. Ele ri e fala assim, vou te matar, né? E Maomé fala, seja feita a vontade de Alá. Ele não titubeou, não teve medo. Ele falou, Alá,
A minha vida pertence a ti. De que adianta eu estar vivo se for contra a tua vontade? De que adianta eu morrer se for contra a tua vontade? A minha vida está em suas mãos. Faça dela o que o Senhor bem quiser. E a espada cai no chão. O rapaz começa a chorar, desesperadamente, e fala que foi tocado por Deus. Allah então chama todo mundo, né, para tirar a espada, mas não deixa fazerem nada com ele. E esse rapaz então se torna um discípulo, que no futuro ele vira um mártir, né, eu não me lembro o nome, ele é um mártir famoso da história do Islã, porque ele dá a vida pela causa, então é um mártir, né? Ibn Arabi passa uma situação muito parecida, e um cara queria matar ele, né, que era um otomano, tenta matar Ibn Arabi, e ele fala, que me impedirá de te matar? Ibn Arabi fala, olha, uma situação parecida aconteceu com Maomé, e eu vou seguir a vontade de Deus. Deus, se o Senhor me quiser na terra por mais algum tempo para te ajudar, sou teu servo. Se for para ir para os teus braços, que seja minha hora. Ele fecha os olhos, nisso veio um cavaleiro e dá uma flechada no cara que tentava matar Ibn Arabi, e aí eles se tornam grandes amigos, né, e ele acaba sendo um dos consultores de um dos grandes impérios otomanos da época, que vira um império muçulmano também graças à influência de Ibn Arabi. São histórias que mostram assim, o que é fé? A fé é um evento poderoso. Ele estava preocupado com o resultado? Volta a afirmar, hein? Fala para mim. Tanto Maomé quanto Ibn Arabi estavam preocupados com o resultado? Ou eles aceitariam qualquer que fosse o resultado, desde que seja a vontade de Deus? Loucura, né? Eu também acho. Muito difícil. Que em dia a gente chegue nesse processo todo. Salve, Cláudio. Seja bem-vindo. Boa noite. A Keila. Boa noite. Gratidão a todos pelas orações que fizeram para o meu aluno. Nós fizemos uma oração para um irmãozinho nosso que 9 anos estava entubado com Covid. Ele apresentou melhoras, foi desentubado, né? E ainda está na UTI, mas vai ficar bem, se Deus quiser. Gratidão é nossa, né? A fé é nossa, a gratidão é nossa, porque Ele nos motiva, né? Ele, o dia que você puder falar, Keila, para Ele, fala assim, você venceu uma coisa tão difícil, você é um vitorioso, né? A vida mostrou a sua face, e graças a você muitas pessoas tiveram fortalecimento na fé. Você não sabe, mas esse momento nos fortalece em esperança. Então a gente tem que ser muito grato a Ele. Obrigado. E é isso, gente. Esse é a gente poderia falar muito tempo de fé. Fé é um assunto que não esgota, né? E eu tentei tentar explicar, mas eu confesso que não estou muito satisfeito ainda não. Vou fazer mais umas lives sobre isso, se vocês me permitirem, até construir o que eu faço disso, né? O Cláudio dizendo assim, se os muçulmanos não fossem expulsos da Península Ibérica, seríamos islâmicos predominantemente. É verdade, né? Se os mouros não fossem expulsos na reunificação da Península Ibérica, é bem verdade, interessante. Axé. Então, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, eu peço a bênção aos pais, pai Neto, pai Adilson, pai Fernando, mãe Rose, mãe Tiffany, mãe Fátima, a bênção aos senhores e às senhoras. Fico à disposição, agradeço profundamente, que a gente tenha um ótimo fim de semana, com fé, porque a gente não pode perder a fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Ou tem um ponto de Preto Velho, né? Preto Velho está cansado de tanto trabalhar. Preto Velho está cansado de tanto curiar. Firma ponto, presta conta, que é longa a caminhada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada. Ei, meu Deus do céu. Sejam muito abençoados, protegidos, ungidos mesmo pelas forças dos nossos ancestrais, dos nossos orixás. Segunda-feira, no canal do TEA, Templo Espiritualista de Aruanda, depois a gente vai passar o card, estarei numa live com o Pai Felipe Brasil, do Rio de Janeiro. Na sexta-feira que vem estaremos juntos com outro assunto, se Deus assim nos permitir. Muitas bênçãos a todos. Eu peço a bênção, a minha gratidão é enorme. Que Deus os conforte, os abençoe e que o caminho da nossa fé seja esse, de servir e amar. Amar e lutar por todas as vidas, porque cada vida importa, não só uma.
Todas as vidas importam. Todas as vidas importam. As vidas negras importam. As vidas das mulheres importam. A vida da população LGBTQI+, importa. Nós precisamos defender toda a forma de vida, especialmente aqueles que estão mais ameaçados. Que a gente vença essa pandemia na luta, na esperança e na fé. Porque a gente tem que ter fé na construção de uma ciência que tenha financiamento, num governo que seja comprometido com as causas sociais, de um governo que olhe para a sua população e diga: eu quero vocês vivos, o que eu preciso fazer para manter vivos? Vamos fazer, porque a vida dos brasileiros e do mundo inteiro é importante. Essa é a nossa fé, a fé da luta no bom combate, como diria Paulo de Tarso. Combatemos o bom combate. Mãe Rose, sua bênção. Eu agradeço muito, minha Capitã Cleusa, axé. Johnny, axé, hein? Axé, obrigado, Mãe Fátima, sua bênção. Agradeço a todos. Pai Adilson, sua bênção. Boa noite, Soraya. Um beijo à família toda, saudades. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Muito axé, muito saravá, muita luz nos nossos caminhos, que a gente vai vencer. Eu não tenho nenhuma... Olha, eu vou falar para você. Você tem uma dúvida, Pai Caetano? Nenhuma. Mas a vitória não vai acontecer agora. A vitória é quando todos nós estivermos despertados. Temos muito o que fazer, por isso temos que ter muita fé, porque não vai ser fácil. Axé, gente. Boa noite. Bom fim de semana.